O ministro Márcio Macedo nomeou uma ex-dirigente do MST para o cargo número 2 da Secretaria-Geral da Presidência. Kelly Cristine Maforte foi dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e trabalhou como educadora popular de programas da Unicamp em parceria com movimentos sociais. Ela ocupa o cargo depois que Maria Fernanda Ramos Coelho pediu demissão em 9 de janeiro. A mudança acontece depois da repercussão de uma viagem feita por Macedo junto de outros 3 funcionários da secretaria para um carnaval fora de época em Aracaju, reduto eleitoral do ministro. Em uma declaração ao jornal Valor Econômico, Maria Fernanda Ramos Coelho negou que a demissão aconteceu por divergências com Macedo, mas sim porque tinha chegado ao fim de um ciclo. E aí, Ana Beatriz? Olha, vamos torcer para que ela saiba melhor das aptidões, das responsabilidades, dos direitos e deveres que ela vai ter no cargo em que ela exerce. E, apesar do sensacionalismo de que ela é ex-dirigente do MST, eu sei que isso pode soar de uma forma não tão boa para algumas pessoas, nós temos que lembrar que ela é uma pessoa técnica, que passou aí por lugares importantes, que trabalha com educação, e torcer para que ela faça o trabalho que ela tem que fazer da melhor forma. E olha só, um trio de funcionários usou dinheiro público para custear a viagem, enquanto Macedo alega ter pago com recursos próprios. Foram gastos R$ 18.559,27 para custear as passagens e diárias do trio de funcionários. Macedo disse que a verba liberada aos assessores para as viagens já foi devolvida a pedido do Ministério. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu que a Corte de Contas investigue possível desvio de finalidade do recurso público do Ministério. Paulo Loyola, passa ano, sai ano, entra ano, e é aquela coisa de uso do dinheiro público para interesses pessoais. Essa é a denúncia que recai sobre integrantes da Secretaria-Geral da Presidência da República. Não só o líder da secretaria, mas outros funcionários teriam ido a um carnaval fora de época, com dinheiro público, que, segundo Macedo, já foi devolvido. Mas daí o dinheiro público não é para ficar sendo emprestado para bloquinho de carnaval fora de época, né? Toda razão, Kobayashi. Investigar e punir. Não tem outra posição nesse caso, se isso de fato ocorreu. Mas eu gostaria de lembrar que alguns segundos atrás a gente estava falando aqui de presunção de inocência, da devida investigação. Gostaria de defender o mesmo nesse caso. Que quando a gente Você pode dizer, então, que o Macedo e o Jordi são igualmente inocentes, é isso? Eu posso dizer, mas não foi isso que eu disse. Aí você tá, eu estou te perguntando, é uma pergunta. É uma pergunta. Não, mas não teve nenhum elemento na minha frase que leve para essa pergunta. Mas eu estou te perguntando, de acordo com o princípio constitucional da presunção de inocência, Macedo e Jordi são inocentes? Tem que investigar e tem que punir se tiver errado. Não, e hoje? Ninguém tem condenação com trânsito julgado? Ninguém tem condenação. Ambos inocentes? Não é o que diz ali. Aí você está me perguntando, nem interessa a minha opinião nesse caso. O que a lei brasileira diz é que você é inocente até que se prove o contrário, correto? Então Jordi e Macedo inocentes. Jordi, até que se prove o contrário, sim, apesar dos fortes elementos que precisam ser investigados sobre o caso. Eu só acho que a gente está tendo um tom razoavelmente diferente na presunção de inocência de um e na presunção de inocência de outros. Mas pode ser só impressão minha também. Não, mas eu vou te falar porque tem essa diferença de presunção. Qual é a diferença, Ana? Eles até devolveram o dinheiro, gente. É praticamente uma confissão. Um seria mais inocente que o outro, é isso? Não, esses pelo menos assumiram que erraram, devolveram o dinheiro. Agora, já não é a primeira vez nesse governo, Kobayashi, que a gente vê pessoas ligados a ministério viajando por aí para fazer bobagem, né? Agora, essa vez aí, viajaram para um carnaval fora de época. É importante lembrar um curioso caso que ocorreu no ano passado, quando a assessora da ministra Aniele Franco esteve junto com ela aqui para assistir a final da Copa do Brasil e ela resolveu xingar a torcida do São Paulo, dizendo que eram torcida branca e safade, né? Ela ainda tem um problema com analfabetismo por colocar ali algo que não existe na nossa língua. E nesse caso, olha só que curioso, Kobayashi, ela teve um pedido pelo Ministério Público que uma promotora ela havia arquivado. Vocês me corrijam se eu utilizar o termo jurídico errado,
E o Procurador-Geral de Justiça, que é o Mário Sarrubo, pediu para que essa investigação continuasse. E agora o Mário Sarrubo estará no governo, ele que é uma pessoa bastante competente, ao lado do Ricardo Lewandowski, ele que disse para continuar a investigação contra a assessora Daniele Franco, que resolveu vir aqui para São Paulo para xingar os paulistas. E aí, vai ter conflito nos ministérios também, ô Diegão? Ah, sem dúvida, viu, Koba? Mas se for para utilizar as narrativas em favor de um lado político, nós vamos cometer aqui um homicídio quadruplamente qualificado nessa mesa, porque sobra argumento para todo mundo. Infelizmente, esse uso da máquina pública para a perseguição de finalidades particulares não é algo inventado pela atual gestão, é algo que, infelizmente, acontece em todos os governos. Temos que, infelizmente, dar esse tipo de notícia aqui, esperamos que seja de fato investigado, esperamos que os responsáveis sejam punidos, mas, novamente, não é nada de novo e acontece sempre. Nós noticiamos aqui no Linha de Frente, acho que no primeiro semestre do ano passado, um dos ministros também do atual governo, utilizando o voo da FAB para ir a leilão de cavalo, esse mesmo ministro teria utilizado o recurso do orçamento secreto durante o governo Bolsonaro para pavimentar uma estrada que levava até uma fazenda de propriedade da família dele. Então, esse patrimonialismo em relação dos nossos gestores, em relação ao Estado brasileiro, enfim, é algo que não é novidade nesse governo, mas nesse governo também não está sendo combatido.